É essencial ver com muita nitidez que o sujeito que aspira à consciência do ser deve se esforçar em discernir a identificação errônea. Sou isso, ou sou aquilo, que é transitória. Interrogue-se acerca do que é permanente em todas as fases da existência. A identificação do eu com isto ou aquilo tem suas raízes na ignorância da nossa natureza verdadeira. Você pode unicamente explicar o que não é realmente. O que é você genuinamente não se explica. Se esforçar nisso, teria como resultado nada mais que a confusão. A pergunta, quem sou eu? Não tem constatação, não é uma experiência dentro de uma relação sujeito-objeto, mas sim, uma vivência, não dual, presente em todas as circunstâncias. Qualquer imaginação não é real, está baseada na memória. O que é não projetado, inesperado, não previsto, não antecipado, provém do real. A busca do prazer nasce do sofrimento e da memória. Aceite os acontecimentos tais como se apresentam, não se pode modificá-los, mas se pode mudar de atitude para com eles. A sociedade tem sua raiz na noção de eu separado. Viva a última realidade e a sociedade, e o mundo mudarão. Quando desaparece o desejo ou a aversão, só o que resta é o amor. A identificação com o corpo e a personalidade criam a escravidão. Ao se colocar como observador de ambos, tudo se resolve e existe a liberdade. A percepção de nossas sensações é uma construção de nossa memória e implica em um conhecedor. Devemos examinar sua natureza com toda atenção e amor e assim descobriremos o que somos. O homem totalmente maduro é consciente da sua verdadeira natureza, e não segue necessariamente as convenções da sociedade. Atua no momento oportuno e obede à situação. Atuar segundo os seus desejos não é mais que escravidão, do contrário, fazer o que se deve fazer, o que é justo, é liberdade total. Não se interpõe nenhuma coação interior nem exterior. A noção de ser uma pessoa pode desaparecer após o pensamento, eu, perceber que esse eu é um objeto, para dar-lhe crédito. Quando isso se torna evidente, que a escravidão realmente nunca existiu, você a transcende naturalmente. A lucidez silenciosa está mais além do estado de vigília onde a expressamos em palavras. O pensamento é parte integrante da ilusão. Através dele não podemos alcançar a revelação do absoluto. O que existe é a realidade última. O eu e o mundo não são mais que superposições ao ser. Sou é a fonte de toda experiência. Está mais além da dualidade entre experimentador e a coisa experimentada. Dissolver o eu e ser consciente não é um pensamento, nem uma percepção dos sentidos, e nos proporciona uma grande tranquilidade seja no plano neuromuscular, seja no plano mental. Ao se examinar de modo desinteressado todas as identificações, se constatará que o pensamento e a percepção se dissolvem no conhecimento. Deixe-se fundir com o silêncio sempre que ele surja. Não cultive ideias a respeito de si mesmo, nem tampouco as que a sociedade faz de você. Não seja nem alguém, nem algo, permaneça totalmente fora do jogo. Isto lhe proporcionará um estado de constante alerta. Observe sem ideias preconcebidas, escute sua mente. Como ela entra em ação, como ela atua. Descobrirá que você é o vigilante, a testemunha.